Hoje, são coisas que Deus faz, tá? Toda revelação que nós precisamos, ela está na palavra de Deus. Amém? Amém? Nós não precisamos de mais nada além disto. Existem ocasiões especiais, e isso não acontece com todo mundo e nem acontece todo dia, porque senão nós não precisaríamos da Bíblia. Mas em ocasiões assim muito especiais, Deus, ele de alguma forma, ele fala dentro do nosso coração, ele nos dá uma direção. E hoje o pastor Antônio, como eu disse, estava responsável pela mensagem. Ontem eu não estava aqui e eu ainda estou fazendo ainda um tratamento na garganta e eu tinha ido na segunda, mas fiquei lá porque hoje pela manhã eu tinha que voltar ao médico antes de vir para Juiz de Fora. E ontem eu estava ministrando a palavra lá no lugar que eu durmo. Eu já comentei com os irmãos que se transformou ali numa congregação, porque são muitos empregados, tem a família dos administradores e tudo. Nós sentamos ali à noite e vamos conversar e falar um pouco da palavra. Amém? E isso é uma bênção. São pessoas que talvez nunca venham aqui na igreja, mas que estão recebendo a palavra e que estão entregando as suas vidas para Jesus. E que é isso que importa. Nós não temos que estar tão preocupados com o lugar, mas preocupados em trazer pessoas para o reino de Deus. Amém? Amém, irmãos? Pode dizer amém mesmo com vontade? Porque é isso que importa. Quando Jesus voltar, ele não vem buscar cadeiras, ele não vem buscar púlpito, ele não vem buscar som, não vem buscar nada. Ele vem buscar a igreja, que pertence ao seu reino, para nós morarmos eternamente com ele. E quando eu cheguei hoje, eu cheguei muito cansado, porque eu dormi muito pouco essa noite, e eu encostei um pouco ali no sofá, e eu percebi que Deus estava falando comigo, que não seria o pastor Antônio que iria pregar, mas sim eu. Eu senti isso muito forte dentro do meu coração, quando o pastor Franco me ligou agora à tarde, me falando da impossibilidade do pastor Antônio. Eu estou contando isso, irmãos, como testemunho, tá? Para a edificação das nossas vidas, para nós entendermos, né, que nosso Deus é vivo, Ele é verdadeiro e Ele fala conosco através da sua palavra e Ele também, em determinados momentos, Ele coloca alguma coisa dentro do nosso coração. O Franco me ligou, eu falei: Franco, antes de você me ligar, eu já sabia que eu queria trazer a palavra. A vontade de Deus, ela é soberana. Amém, irmãos? A vontade de Deus, ela é soberana. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Por isso que é importante nós estarmos preparados, né? Porque isso pode acontecer. E, como título da mensagem, eu coloquei a importância de conhecer a Deus verdadeiramente. E eu quero ler com os irmãos no livro de Jó, no último capítulo de Jó. O livro de Jó é muito interessante, irmãos. Enquanto vocês abrem, eu vou comentando. E é um livro que é importante nós conhecermos, porque através da vida de Jó, através do que está relatado aqui na Bíblia sobre Jó, nós vemos uma maneira, uma forma de confiarmos e adorarmos a Deus
do jeito que Ele quer. Porque, antes de ler o texto, eu vou só mencionar o início do livro, que vocês conhecem bem, mas é importante mencionar, que Jó era um homem rico, de muitas propriedades, muitos gados, camelos, tinha filhos e filhas, uma vida tranquila, e ele era um homem temente a Deus, só que ele não conhecia Deus, mas ele era temente a Deus, ele ofertava, né, e fazia sacrifícios, porque estava lá no Velho Testamento, por causa dos filhos, e de repente Deus permitiu. Entenda isso, irmãos, que Deus quer falar com você nessa noite. Deus permitiu. Deus não é ruim, Deus é bom. Você pode dizer amém comigo? E o Tiago mesmo fala que tudo que é bom vem do alto, vem do Pai das luzes. Glória a Deus. Aí nós, às vezes, em momentos que nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, nós ficamos com umas perguntas que não deveríamos fazer, né? Tipo assim, por que Deus permitiu que isso estivesse acontecendo comigo, ou com a minha família, ou conosco? São perguntas erradas, humanas, que nós fazemos e não deveríamos fazer. Nós podemos e devemos perguntar assim: para quê? Qual o propósito de Deus estar permitindo que isso esteja acontecendo na minha vida? Amém? Porque Deus, Ele permite com um propósito. Deus não é como nós, que fazemos as coisas, depois nos arrependemos de ter feito e voltamos atrás e mudamos os planos. Não, Deus, Ele faz tudo muito certo, com amor, e Ele tem propósitos em tudo que Ele faz. Você pode dizer amém? Então nós vamos ler agora o último capítulo de Jó, capítulo 42, apenas alguns versículos, e a palavra de Deus diz assim, olha, então respondeu Jó ao Senhor, eu sei que tudo podes. Você pode repetir isso comigo, você que está em casa nos assistindo, repete essa frase comigo. Vamos lá? Eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntastes, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei e te perguntarei e tu me responderás. Isso foi um diálogo entre Jó e Deus, tá? E aí Jó diz assim, olha, com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz, que é um daqueles amigos, né, de Jó, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. É muito interessante isso aqui. Por vós, o meu servo Jó orará por vós, e aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Só até aqui. Você pode dizer amém? Pode fechar a sua Bíblia ou deixá-la aberta, mas olha para o pastor, para que você possa acompanhar, né, aquilo que Deus quer falar. Irmãos, veja bem, um homem que tinha tudo,
tinha uma vida farta, abundante, tinha filhos e filhas bonitos, a Bíblia diz que eles eram bonitos, e de repente coisas começaram a acontecer na vida de Jó. Eu não quero me ater muito ao começo do livro, depois você lê em casa, se você já leu, leia novamente, porque Deus vai falar mais com você. E coisas começaram a acontecer na vida desse homem, e ele foi perdendo os gados, propriedades, e acabou perdendo os filhos. O que esse homem disse quando ele perdeu tudo foi sem conhecer Deus, mas a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Ele disse uma coisa, irmãos, que nós, nesta geração que nós estamos vivendo, neste tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender com Jó. Às vezes nós queremos ouvir palavras, eu já falei isso algumas vezes, né? De bênçãos, de vitória, e disso e daquilo, de promessas, e ler as promessas da Bíblia que são verdadeiras. Mas o que nós mais precisamos, irmãos, é ouvir aquilo que Deus quer falar conosco para que a nossa vida mude. Você pode dizer amém? Porque a Bíblia diz que ela, né? Que a palavra do Senhor, toda ela, é divinamente inspirada, ou seja, ela foi inspirada por Deus. Deus usou homens em tempos diferentes, em épocas diferentes, homens bem diferentes uns dos outros, para poder escrever esse livro, e com um propósito. Nós não podemos fugir disto. Deus inspirou homens que Ele quis, que Ele escolheu, com um propósito, para poder escrever este livro, para que, fala muito claramente aqui, para nos corrigir, para nos instruir, e ele vai falando um monte de coisa, não fala para abençoar, e para fazer do homem e da mulher de Deus perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Diz amém? Porque o que eu falei está escrito na Bíblia. Deus fez com que isso ficasse registrado. Então, a Bíblia, ela traz palavra de conforto, tem promessas para as nossas vidas e elas se cumprem no tempo correto, mas a Bíblia, ela foi inspirada com esse propósito maior, para nos corrigir, porque nós somos errados, para poder nos moldar, porque nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser depilados, somos pedras brutas que precisam ser talhadas para poder ficar melhor. Vocês já observaram que, não estou fugindo do texto não, tá, irmãos? Estou dentro daquilo que Deus quer falar. Quando nós olhamos uma foto, uma imagem de uma cruz, eu não estou falando a cruz com aquela figurazinha lá que eles falam que é Jesus, não estou falando na cruz. Vocês já observaram que a cruz, ela é perfeita? Vocês já observaram isso? Amém? Ela é perfeita. A cruz é perfeita. A Bíblia foi inspirada para que a palavra de Deus aparasse as nossas arestas. Arestas são pontas, são sobras, no nosso caso, pecados, erros, para que nós possamos encaixar na cruz de Cristo, que é perfeita. Você pode dizer amém? Então a Bíblia é isso mesmo, ela é o martelo que esmiuça a rocha, ela é o cajado, ela é tudo isso para poder nos ensinar. Porque, irmãos, ontem eu estava até falando isso lá para essas pessoas,
Nós precisamos o tempo todo olharmos para o espelho. Porque nós temos um erro gravíssimo de olharmos muito para a vida do outro, mas nós precisamos olhar para o espelho, porque o espelho vai refletir a nossa imagem, e eu vou ver o meu erro, eu vou refletir, vou ver os meus erros e ver aquilo que precisa ser mudado. E a palavra vai dizer para mim o que precisa ser mudado na minha vida. Amém? Então, a importância de conhecer, né, a Deus verdadeiramente nos ajuda. Porque Jó, ele passou por aquilo tudo, foi perdendo, e agora eu vou dizer o que Jó disse, né? A mulher de Jó falou, você perdeu tudo, agora você não tem mais nada, então agora você amaldiçoa o seu Deus e morre. Porque você não tem mais nada para fazer. Vou acrescentar isso para poder fortalecer essa palavra maldita desta mulher de Jó. E aí, Jó, que não conhecia Deus, presta atenção, irmãos, ele não conhecia Deus, conhecia só de ouvir falar. Jó disse assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, ou seja, sem nada eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Imaginem, irmãos, uma pessoa que não só conhecia de ouvir falar e perde tudo, um homem rico, e reconhece e louva a Deus numa situação tão horrível assim. E agora, no final do livro, ele diz para Deus, olha, eu me arrependo de tudo aquilo que eu falei, porque durante o seu sofrimento ainda veio a enfermidade que Deus permitiu, né? Jó fez alguns questionamentos e ainda vieram 3 amigos, né? Amigos abençoados que, ao invés de ajudar Jó verdadeiramente, vieram cada um com uma acusação, cada um com um dedo apontado, cada um com uma pedra na mão. Olha, você está nessa condição porque você pecou, você está nessa condição porque você merece, você está... Eu não quero amigos assim, nem irmãos assim. Amém? Se eu estou passando por um problema, uma luta, uma dificuldade, seja o que for, eu preciso de homens, pastor Aurélio, de homens e mulheres abençoados, que abram as suas bocas para poder me ajudar e me abençoar. Não para poder ficar me acusando, porque já basta o meu pecado que me acusa, já basta a palavra que aponta o meu erro, e também o Espírito Santo que habita em mim e que confirma dentro do meu coração que eu errei. Então eu não preciso de pessoas poder me acusar. E aí, esses 3, né, que estavam lá com as suas vidinhas normais, boas, iam lá e falavam tudo isso para Jó. Quando a gente lê isso, irmãos, né, e lê Jó dizendo, né, olha, eu me arrependo, porque antes eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos me veem. Por que ele disse, os meus olhos te veem? Ele não estava vendo Deus, ele viu Deus naquela situação, ele viu Deus em tudo aquilo que aconteceu na vida dele, em todo o sofrimento, todas as perdas, né? E aí, o que Deus faz? É por isso que é importante nós conhecermos Deus verdadeiramente. Neste momento da vida, Jó estava sem nada, estava ainda doente, estava na mesma condição, e ele louvou a Deus e se arrependeu de ter questionado algumas coisas, quando ele disse para Deus, olha, antes eu ouvia falar do Senhor, e agora os meus olhos te veem. Agora eu entendo, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso.
Isso se chama o quê? Reconhecimento e humilhação diante do Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? Quando nós reconhecemos que Deus tem o controle de todas as coisas, que se acontece alguma coisa na minha vida, tem uma coisa ruim, tem um propósito, tem um plano de Deus aí naquilo que está acontecendo comigo. Se eu me humilho diante de Deus e louvo a Deus por aquilo e faço como Jó, o nome de Deus é glorificado. Muita gente vai estranhar. Eu não sou muito de contar testemunho, mas tem hora que é importante. Quando eu era jovem, meu pai era farmacêutico, bioquímico, e tinha uma farmácia que depois acabou ficando para o meu irmão quando meu pai morreu, e eu trabalhei na farmácia um bom tempo. E tinha uma senhora da Assembleia de Deus, lá na minha terra, na Assembleia de Deus, ela usava, na época que a Assembleia de Deus usava aquelas roupas de manga comprida, aquele vestidão e tal, aquele cabelão. Eu me lembro disso como se fosse hoje, irmãos. E eu critiquei aquela mulher. Mas hoje eu entendo por que aquela mulher fez isso. Farmácia, antigamente, era quase que um hospital. Você tomava injeção, olhava a pressão, pequenas cisões fazia, ponto. E meu irmão fazia exames de fezes, exames de urina. E essa mulher tinha 3 filhos. E ela levou material para poder fazer o exame dos meninos, e quando ela foi buscar o resultado, meu irmão estava até lá, e ele que entregou o envelope, falou: olha, os seus 3 filhos estão lotados de vermes. Essa mulher falou assim, irmãos, eu me lembro perfeitamente, ela falou assim: louvado seja o nome do Senhor. Quando ela saiu, meu irmão falou assim: essa mulher é louca. Os meninos cheios de verme e ela ainda louva a Deus. Eu também, junto com ele, junto com o outro empregado, critiquei, porque achei um absurdo. Mas hoje eu entendo perfeitamente por que essa mulher fez isto. Porque ela entendia que Deus tinha e tem o controle de todas as coisas. Você pode dizer amém? Aquela mulher, apesar de ser uma mulher humana e pecadora, mas ela tinha o conhecimento de Deus, como Jó teve agora no final do seu livro, conheceu Deus. Por isso que aquela mulher louvou, ela não reclamou, ela não murmurou, ela não ficou reclamando com Deus, ela só disse assim, pegou o envelope e disse: louvado seja o nome do Senhor. Isso é lindo demais, irmãos. E é por isso a importância de nós conhecermos a Deus verdadeiramente. Por isso a importância de nós sabermos quem é Deus e entendermos os seus planos, os seus propósitos e tudo aquilo que Ele planejou para a nossa vida, porque nós somos dele, nós pertencemos a ele, nós fomos comprados por um preço altíssimo. O seu nome, meu amado e minha amada que estão aqui na igreja, o seu nome que está assistindo essa live agora, irmão, irmã, meu amigo, o seu nome está escrito no livro da vida. Está lá, do mesmo jeitinho que ele está escrito no cartório onde você foi registrado. Está lá, do mesmo jeito que está no cartório, aqui na sua certidão, ele está escrito no livro da vida. Não é o livro da morte, é o livro da vida, e vida eterna. E Deus, Ele cuida da sua vida, Ele cuida de você, Ele guarda a sua vida, Ele guarda a sua casa. E quando vem alguma coisa
vem alguma tempestade, vem algum problema, Deus continua te amando, Deus continua com o seu nome registrado no livro da vida, Deus continua te guardando e te livrando, e Ele sabe o que Ele está fazendo. Você pode dizer amém? Nós não sabemos de nada, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, essa é a importância de conhecer a Deus verdadeiramente. Não é ficar ouvindo aí conversas de pessoas nécias que não conhecem a Deus e nem conhecem a palavra de Deus e fica dando alguns palpites. Não, é conhecer a Deus verdadeiramente. E quando Jó, ele se humilha e ele se arrepende de alguns questionamentos que ele fez e reconhece que ele não conhecia Deus, mas agora, através dessa luta, desse sofrimento, ele passou a conhecer a Deus e ver o poder, a grandeza. Aí o que Deus faz? Olha que coisa linda aqui, irmãos. Eu vou colocar o óculos, porque eu sei de cor, mas para poder ler, né? Acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, aí Deus vai e fala com ele e faz, que é um desses 3 amigos. Olha o que Deus fala. Esses amigos que se colocavam numa posição de santos, de perfeitos, porque a vida deles estava boa, e Jó estava naquela miséria e doente. E iam lá para criticar e acusar Jó. Aí, Deus diz assim, olha, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E aí Deus diz assim, olha, portanto, você, seus 2 amigos, né? Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por Jó? Não, por vocês. Oferecei holocaustos por vocês. E olha assim, o meu servo Jó, aquele que está doente, aquele que perdeu tudo, é ele que vai orar por vocês e eu vou retirar a ira. Não é lindo isso, irmãos? Amém? Irmãos, conhecer a Deus verdadeiramente faz com que nós tenhamos uma vida muito melhor. Conhecer a Deus verdadeiramente traz paz no nosso coração, porque nós sabemos que se está acontecendo alguma coisa comigo que não é agradável, que não é o que eu esperava, não é o que eu sonhava, mas que Deus continua me amando, eu sou dele, eu pertenço a ele e ele continua no controle da minha vida. Deus não quis a oração daqueles 3 amigos de Jó, que estavam com as suas vidas tranquilinhas. Deus quis e ouviu a oração de Jó e Deus tirou a sua ira da vida daquelas pessoas. Amém, irmãos? Irmãos, nunca façam como estes amigos, ou supostos amigos. Nunca faça. Se você vir algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa passando por uma luta, uma doença, uma enfermidade, não julgue, não critique. Se você tem algo bom de Deus para poder falar para essa pessoa, vá lá e fale. Agora, se você não tem nada, se você está vazio e se você quer fazer uma crítica, se cale. Porque Deus está de olho em você e está de olho em mim.
e Deus aceitou a oração de Jó. E naquela condição, Deus, então, para poder mostrar para aquelas pessoas que ele tinha aceitado a oração de Jó, Deus, então, restitui tudo aquilo que Jó tinha perdido, inclusive filhos e filhas. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Guarda isto, né? A importância de conhecer a Deus verdadeiramente. Vamos ficar de pé e vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque nós estamos diante deste livro que foi inspirado, divinamente inspirado pelo Senhor. E este livro, a Bíblia, ela foi deixada na terra para poder nos instruir, para poder nos corrigir, para poder nos ensinar. E especificamente com essa história de Jó, nós aprendemos tantas coisas. E aprendemos também a importância de conhecermos ao Senhor verdadeiramente. Então, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa noite, porque o Senhor nos trouxe. Obrigado pela vida daqueles que estão em casa, que não puderam vir. Perdoa os nossos pecados, os nossos julgamentos, Senhor, perdoa-nos. Que nós possamos nos arrepender como Jó, verdadeiramente, não mais no pó e na cinza, porque isso não existe mais, mas nos arrependermos de coração, termos o nosso coração quebrantado e arrependido e começarmos a entender o teu plano, o teu propósito nas nossas vidas, Pai. Leve-nos em paz para os nossos lares, dê-nos uma noite de descanso, Senhor, livra-nos de todo mal, abençoa aqueles que estão nos assistindo pela live, pela internet, abençoa, Senhor, a vida de cada um, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, amém. Estendam as suas mãos assim, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, e todos nós podemos dizer amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Tenham todos uma noite na graça e na paz do Senhor Jesus.